Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 14. Apenas o versículo 14. Marcos 7, 14. Diz assim a palavra de Deus. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. De novo, vamos ler de novo. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Palavras de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, te damos graças por essa noite, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, por meio da obra perfeita do Teu Filho. Te agradecemos, Pai, porque podemos oferecer a Ti um culto na certeza de que o Senhor o receberá de nós por meio, não dos nossos méritos, mas por meio da obra que o Teu Filho já realizou em nosso favor, Pai. Ainda com o intuito de Te adorarmos, nós clamamos também para que o Senhor nos dê concentração, para que entendamos a Tua palavra, para que absorvamos a Tua palavra e para que assim nos tornemos ainda mais semelhantes ao Teu Filho, Pai. Fica conosco nesta incumbência, é o que nós clamamos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nessa noite eu queria falar um pouco a respeito dos irmãos, assim como tudo o que já foi cantado, o texto que já foi lido aqui na abertura do culto, eu queria falar um pouco a respeito com os irmãos, a respeito das palavras de Cristo. Queria tratar com os irmãos nessa noite a respeito das palavras de Cristo. E a gente precisa entender que as obras e a vida inteira de Jesus Cristo são bons argumentos para explicar, por exemplo, por que devemos ouvir suas palavras. Nas páginas do Evangelho, ou nas páginas dos Evangelhos, existem motivos de sobra. Preste atenção, para desligarmos a TV, para descansarmos um pouco das redes sociais e assim ouvirmos as palavras de Jesus. Por que devemos ouvir as palavras de Jesus? Por que devemos dar atenção às palavras de Jesus? Eu queria listar com você nessa noite alguns dos motivos pelos quais eu e você devemos dar atenção às palavras de Jesus. E o primeiro motivo que eu queria listar com você nesta noite, pelos quais nós devemos dar atenção às palavras de Jesus, é o motivo de que Jesus falou de uma maneira que nenhum outro homem jamais falou. Preste atenção, Jesus falou de uma maneira que nenhum outro homem jamais falou. O ministério de Jesus foi tão impressionante e tão ameaçador que seus adversários queriam vê-lo fora do caminho. Preste atenção nisso. João capítulo 7, a partir do versículo 32, nos diz que num determinado momento do ministério de Jesus, os fariseus enviaram guardas do templo para prenderem a Jesus. E o interessante é que, para o espanto deles, os guardas voltaram de mãos vazias. Imagine, aqueles homens foram prender Jesus, mas eles voltaram de mãos vazias. Não porque Jesus, de alguma forma, os persuadiu para que eles não
o prendessem, não porque Jesus tinha muitos guarda-costas, ou não porque Jesus usou o artifício do milagre para escapar da missão daqueles homens. Mas o texto nos ensina que aqueles homens ficaram admirados com os ensinamentos de Jesus. Aqueles homens ficaram impressionados. Os ensinamentos de Jesus eram impressionantes, eram fascinantes. O interessante é que quando nós olhamos para os versículos 45 e 46, ainda do capítulo 7 de João, nós percebemos que quando os guardas foram questionados pelo fato de que não haviam levado consigo Jesus Cristo preso, eles disseram o seguinte: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Perceba, depois que estes homens ouviram a Jesus, ouviram as palavras de Jesus, eles não puderam levar Jesus diante da missão de prendê-lo. Meus irmãos, por que devemos dar ouvidos às palavras de Jesus? Porque Jesus falou de uma maneira superior ao estilo, ao conteúdo, às maneiras com que os homens normais falam. Jesus falava como nenhum outro homem jamais falava. Jesus falou como nenhum outro homem jamais falou, e por causa disso você deve ouvi-lo. Em segundo lugar, você deve ouvir as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus, preste atenção, são as verdadeiras palavras de Deus. Por que você deve ouvir as palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus são as verdadeiras palavras de Deus. Quando Jesus terminou o seu famoso Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o texto nos diz que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. O texto nos diz que eles estavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Porque a multidão percebeu que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava de uma maneira diferente da maneira que os mestres da lei ensinavam. A autoridade de Jesus era diferente. O poder com que Jesus falava era diferente. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29 vão nos dizer exatamente isso. Meus irmãos, prestem atenção. O texto não está se referindo a um traço da personalidade de Jesus. O texto não se refere ao carisma enigmático que muitos mestres têm. O texto não está falando disso. Tampouco se refere, por exemplo, às técnicas pedagógicas de Jesus. O motivo pelo qual aquele grupo de pessoas, que nem mesmo era o alvo principal da pregação de Jesus, Jesus, no Sermão do Monte, se refere principalmente aos seus discípulos, mas o motivo pelo qual aquela multidão se admirou das palavras de Jesus era muito mais profundo do que os motivos relacionados ao carisma ou à personalidade de Jesus. Suas palavras realmente tinham poder e autoridade. As palavras de Jesus tinham realmente poder e autoridade. Por que elas tinham poder e autoridade? Porque elas vinham do próprio Deus. O próprio Jesus vai nos dizer isso. Vejam o que ele diz: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. João 12, 49. No versículo seguinte, Jesus vai dizer: portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Ainda no outro texto, Jesus vai dizer que a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus irmãos, prestem atenção. Cristo é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a proclamação da mensagem de Deus. Ele é o Verbo vivo de Deus. Jesus Cristo é a revelação perfeita e suficiente do Pai. O autor aos Hebreus vai nos dizer que há muito tempo Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Porém, nestes últimos dias,
nos falou por meio do Filho. Preste atenção. As palavras de Jesus têm autoridade, porque quando Ele fala, Deus fala. Porque quando Ele fala, o próprio Deus fala. Porque quando Ele fala, Deus fala conosco. As palavras de Jesus provêm de Deus, o Pai. E Ele, Jesus, as fala como Deus, o Filho. Preste atenção, porque eu e você devemos dar ouvidos ao que Jesus diz. Em primeiro lugar, porque Jesus falou como nenhum homem jamais falou. E em segundo lugar, porque as palavras de Jesus são as verdadeiras palavras de Deus. Em terceiro lugar, porque eu e você devemos dar ouvidos às palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus silenciam poderes sobrenaturais. As palavras de Jesus silenciam poderes sobrenaturais. Jesus não só tem autoridade, porque suas palavras revelam com extraordinária precisão as verdades de Deus, como também porque suas palavras são mais poderosas ainda numa dimensão mais profunda. Suas palavras também têm força para derrotar poderes sobrenaturais. Certa vez, ao se deparar com um endemoniado, Jesus repreendeu o espírito imundo e disse: cale-se e saia dele. Marcos capítulo 1, versículo 25. E o texto nos diz que, ao ver o espírito agitar-se e sair, as pessoas que presenciaram o milagre, admirados, diziam, vejam o que eles diziam: o que é isto? Outros diziam: é um novo ensino, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. Meus irmãos, as palavras de Jesus silenciam os demônios. As palavras de Jesus dão ordem aos demônios. Não existem criaturas mais vis que os demônios, mas elas não resistem à autoridade das palavras de Jesus. Agora preste atenção. O mesmo poder nas palavras de Jesus curou um leproso. Nunca antes de Jesus um israelita havia sido curado de lepra. Mas Jesus apenas disse, e a lepra deixou algumas pessoas. Com palavras, Jesus curou um surdo. Com palavras, Jesus curou um cego. Imagine que com uma simples ordem, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Uma jovem, um rapaz e a Lázaro. Com palavras, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Meus irmãos, estas são as palavras que criaram o universo. Estas são as palavras que criaram tudo o que existe. João vai nos dizer que, por meio de Cristo, tudo o que existe se fez. E sem Ele, nada viria a existir. As palavras de Jesus silenciam poderes sobrenaturais. E é exatamente por isso que eu e você devemos dar ouvidos a elas. Em quarto lugar, eu e você devemos dar ouvidos às palavras de Jesus, porque Jesus, de fato, tem as palavras de vida eterna. Jesus tem as palavras de vida eterna. Preste atenção, as palavras de Jesus foram vida de várias maneiras. Elas tinham o poder de preservar a vida. Elas tinham o poder de restaurar a vida física. Mas, meus irmãos, acima de tudo, as palavras de Jesus foram um caminho indispensável para a vida eterna. Quer saber? É maravilhoso
ser ressuscitado, não apenas para obter mais algum tempo de vida, como algumas pessoas foram ressuscitadas durante o ministério de Jesus, mas para não perecer no inferno depois. As palavras de Jesus produzem uma ressurreição ainda mais profunda do que a que houve no episódio em que ele ressuscitou a Lázaro. Imagine que quando Jesus fala, pecadores miseráveis, mortos nos seus delitos e pecados, e inimigos de Deus, são feitos de novo, ganham um novo coração e por causa disso são ressuscitados. Não para uma vida aqui na terra apenas, mas para toda a eternidade. Sabe por que devemos ouvir a Jesus Cristo? Porque suas palavras nos levam à vida eterna. Certa vez, depois de terem ouvido palavras duras de Jesus, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você conhece bem o episódio. João nos revela isso. Então, Jesus, vendo toda aquela deserção, chegou para os 12 e disse: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar? E nós sabemos então o que Pedro disse. Prontamente Pedro respondeu o seguinte a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, prestem atenção, a reação de Pedro não foi a reação de um simples entusiasta diante de um mestre carismático. Pedro reconheceu de fato quem era Jesus. Pedro reconheceu de fato que as palavras de Jesus poderiam outorgar a eternidade sobre as pessoas. Pedro reconheceu que o que Jesus dizia era fundamental para que as pessoas pudessem ser salvas. Pedro havia reconhecido de fato que a parte além de Jesus não haveria salvação, que suas palavras sim eram poder, eram vida. E sabe o que é interessante? É que o próprio Jesus, no mesmo texto, confirma o raciocínio de Pedro e diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Minhas palavras são Espírito e vida. Irmãos, todos os que desejam a vida eterna devem ouvir as palavras de Jesus. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Em quinto lugar, por que eu e você devemos ouvir as palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus despertam a fé. Devemos ouvir as palavras de Jesus porque elas despertam a fé. Uma das mais importantes parábolas de Jesus é a parábola do semeador. E ela nos fala de alguém que lançou sementes em determinados tipos de solo, em 4 tipos de solo. E nós sabemos, eu e você sabemos, que a semente, ali na parábola, representa a palavra de Deus. E o texto nos diz que o primeiro grupo de sementes que foi semeado foi o grupo de sementes que caiu à beira do caminho. E o texto nos diz que as aves vieram e comeram essas sementes. Então Jesus explica o que significa isso. E ele vai dizer que as que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Lucas capítulo 18 vai nos dizer isso. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Mostra que para Jesus, suas palavras são o elemento fundamental para alguém crer e ser salvo. Se as palavras de Jesus forem dispersas,
não haverá fé em Jesus. E não havendo fé em Jesus, não haverá salvação, não haverá vida eterna. Meus irmãos, é necessário ouvir primeiro as palavras de Jesus e depois crer nele para ter a vida eterna. Foi o próprio Jesus quem disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se o evangelho não for proclamado, se o evangelho não for anunciado, se Jesus não for apregoado entre as pessoas não têm como serem salvas. O apóstolo Paulo nos diz que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, primeiro o judeu e depois o gentio. Porque devemos ouvir as palavras de Jesus, porque sem elas não podemos ser salvos, porque sem elas não podemos conhecer o caminho de salvação. Porque as palavras de Jesus despertam fé para a salvação. Porque elas revelam quem Ele é e o que Ele realmente faz para que nós obtenhamos a vida eterna, ou para que Ele obtenha a vida eterna por nós. Por meio das palavras de Jesus, por meio do que Ele diz, por meio do que Ele nos ensina nos evangelhos, é que nós vemos a glória de Jesus e a sua autossuficiência e a perfeição de suas obras. Mas, meus irmãos, precisamos dizer que nem todas as pessoas veem isso. Nem todas as pessoas enxergam isso. Alguns ouvem suas palavras, mas não as ouvem como verdadeiras e atraentes. Alguns até entendem o que ele diz, mas não consideram suas palavras boas e inconvincentes. O próprio Jesus nos disse que, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Mateus capítulo 13, versículo 13. Por que determinadas pessoas não ouvem? Por que determinadas pessoas não entendem? Por que determinadas pessoas não ouvem e não creem? Jesus, certa vez, disse aos seus mais terríveis adversários, preste atenção no que Jesus disse: vocês estão procurando matar-me, porque a minha palavra não está em vós. João 8, versículo 37. Que frase reveladora! A mente e o coração daqueles homens estavam obstruídas de tal forma, que quando Jesus falava, suas palavras não encontravam lugar nos seus corações, nas suas mentes, nas suas vidas. Um outro episódio também a respeito disso é muito interessante. Diante do julgamento de Jesus, no final de sua vida, Pilatos forçou-o a confessar que ele se considerava rei dos judeus. Então Jesus respondeu a Pilatos: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Meus irmãos, Jesus veio falar a verdade. Suas palavras são verdade. Então, sabe o que Pilatos disse? Ele disse o seguinte, com ironia: o que é a verdade? Está claro, meus irmãos, que não havia lugar no coração de Pilatos para as palavras de Jesus.
Mas isso não abalou Jesus, sabe por quê? Porque Jesus havia acabado de dizer a Pilatos: todos os que são da verdade me ouvem. Preste atenção, olha o que Jesus disse a Pilatos, e Pilatos nem percebeu. Todos os que são da verdade me ouvem, no capítulo 18 de João, no versículo 37. Percebam o que está implícito aqui, meus irmãos, nas palavras de Jesus. Por um lado, existem pessoas que não têm no seu coração, na sua mente, na sua vida, lugar para as palavras de Jesus, para a voz de Jesus. Por outro lado, existem pessoas que são da verdade, e essas pessoas ouvem a Jesus. Nelas existe lugar para as palavras de Jesus. Jesus está fazendo distinção aqui de dois grupos de pessoas. Jesus está aqui identificando dois grupos de pessoas. Eu não sei se você percebeu, mas há aqui nas palavras de Jesus uma revelação gravíssima, uma revelação muito grave. Por quê? Porque as palavras de Jesus apontam para o fato de que pecadores são incapacitados para ouvirem com zelo, com aceitação, as palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus está implícito o fato de que, a parte da graça de Deus, impossivelmente daremos ouvidos às palavras de Jesus. Isso não acontecerá conosco, a parte da graça de Deus. Meus irmãos, precisamos entender que isso é verdade conosco, ainda mais se as palavras vierem de Jesus. Não somos neutros. Quando nos deparamos com a verdade e com o erro, nós não somos neutros. Temos a forte propensão de nos inclinarmos para o egoísmo e para todos os erros que o sustentam. Quando Jesus fala, preste atenção, se Deus não nos der ouvidos para ouvir, se Deus não nos der olhos para enxergar, não haverá em nós lugar para as palavras de Jesus. Veja o que Jesus mesmo disse a respeito disso. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. A não ser que o ministério de Jesus, que a glória de Jesus, que a autossuficiência de Jesus nos sejam reveladas por meio da obra irresistível do Espírito Santo, nunca daremos ouvidos às palavras de Jesus. É desta forma que precisamos ver a obra de Deus. Só Deus pode nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Meus irmãos, esta é a bênção de que mais necessitamos. Esta é a bênção que necessitamos desesperadamente. A bênção de que Deus providenciará um lugar para a sua palavra em nosso coração. E por fim, Jesus diz que aqueles que têm lugar para a verdade no seu íntimo são suas ovelhas. Veja o que Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Meus irmãos, muitos têm rejeitado a Jesus Cristo, porque de fato não são suas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você seremos ovelhas dele se ouvirmos a sua voz, se ouvirmos as suas palavras. Saberemos que seremos suas ovelhas se houver lugar para suas palavras em nosso coração e se aceitarmos com alegria o que ele nos diz. Como você tem ouvido as palavras de Jesus? Qual é o valor que você tem dado às palavras de Jesus? Palavras que geram vida, palavras que geram santificação, palavras que nos definem. Como é que você tem ouvido o que tem sido dito por Jesus Cristo, por meio de seus profetas, por meio de seus apóstolos? Qual é o valor que você tem dado ao que Deus diz por meio do Filho dele, que nos foi revelado em sua palavra? Qual é o empenho do seu coração diante do que você ouve deste púlpito, diante do que você lê na sua própria casa, nos períodos de devocional? O que você tem buscado nas palavras de Jesus? Meus irmãos, em nome de Jesus, ouçam as suas palavras. Como Maria, sente-se aos pés de Jesus. Vá a Ele. Se coloque diante dEle. Estejam prontos para ouvir. Se surpreendam com as palavras dEle. Tenham expectativas diante das palavras dEle. Se deleitem com as palavras dEle. Não deem as costas ao mandamento do Pai no Monte da Transfiguração, quando disse: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Ouçam-no. Deem ouvidos a Ele. Não desprezem aquele que disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ouçam a Jesus Cristo. Olhem para Ele. Sejam transformados. Sejam santificados. Esse é o mandamento do próprio Jesus para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua palavra que tem como objetivo transformar cada um de nós, Pai. E diante do que ouvimos nesta noite, o nosso desejo, nosso único desejo é que o Senhor nos faça, de fato, valorizarmos as palavras do teu Filho, Pai. Nos livra do modismo, nos livra da nossa zona de conforto, da religiosidade e nos ensina, ó Pai, a buscarmos com expectativa as palavras do seu Filho. Nos ensina, Pai, a amar as palavras do seu Filho. Para que sejamos como Ele é. Para que sejamos, de fato, o teu corpo, o teu povo, a tua igreja.
Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.